Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém, queridos? Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem de vocês possui uma Bíblia, abra comigo em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Quem for achando, fica de pé em reverência à palavra de Deus, por favor. Estamos aqui mais um dia, iniciando mais um culto de adoração e louvor ao nome do Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Romanos capítulo 12 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. E nesta noite nós estamos aqui, queridos, porque nós já experimentamos a boa, agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Mas uma coisa sim tem que acontecer. Nós precisamos entender que nós não podemos conformar com este mundo em vários aspectos, mas também temos que renovar o entendimento para muitos aspectos que até hoje vivíamos presos e achando e pensando que é a vontade de Deus. Precisamos renovar e precisamos estar sempre ligado com o Espírito Santo, para que nós não venhamos acomodar ou conformar com as coisas que estamos vendo nos dias atuais. Amém? E assim, na palavra de Deus, nós iremos cada dia mais seguindo e fazendo a vontade do Pai. Amém? Glória a Deus. Depois nós vamos fazer uma oração agora, agradecendo a Deus, porque a realidade é essa. Devemos fazer uma oração agradecendo a Deus, porque um coração grato, um coração abençoador, um coração feliz é um coração que recebe muitas bênçãos do Senhor. Amém? Levante as tuas mãos para o altar. Pai eterno e poderoso, nós te louvamos e glorificamos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado na tua presença. Pai eterno, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado por mais esta noite, muito obrigado pela vida de cada um dos irmãos, daqueles que aqui estão, daqueles que irão chegar ainda. Muito obrigado já pela palavra que o Senhor já, Pai querido, designou, Pai eterno, pelo pastor, para trazer aos nossos corações, que virá com convicção de encontro a cada necessidade. Em nome de Jesus, nós declaramos agora que toda perturbação, todo cansaço, todo estresse fica lá para fora, Pai, porque aqui dentro agora, Pai, haverá, Pai, que ele pairá um espírito de adoração, um espírito de louvor, um espírito de gratidão no coração de cada um dos irmãos que aqui está. É o que nós declaramos em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Uma salva de palmas, louva o nome do Senhor.
pecado, os meus inimigos serão derrotados. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar louve ao Senhor do meu ser. Louve ao Senhor do meu ser. Eu louvo se vejo, eu louvo se não. Eu louvo pois sei, estou em tuas mãos. Guerreiro louvando em adoração. Com meu louvor muralhas cairão. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar louve ao Senhor todo meu ser. Louve ao Senhor todo meu ser. Então louve ao Senhor todo meu ser. Eu louvo ao Senhor todo meu ser. Eu louvo ao Rei, louvo ao Senhor, louvo ao Cristo que ressuscitou, louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra. Eu louvo ao Rei, louvo ao Senhor, louvo ao Cristo que ressuscitou, louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e céu. Louve ao Senhor todo meu ser. Louve ao Senhor todo meu ser. Eu louvo ao Senhor todo meu ser. Louve ao Senhor todo. Declare: não vou me calar, não vou me calar, meu Deus vive estar, como não te adorar? Não vou me calar, meu Deus vive estar, como não te adorar? Então louve ao Senhor do meu ser. Louve ao Senhor do meu ser. Exaltado Senhor nessa noite pela tua igreja. Nós glorificamos a ti, Senhor. Oh, recebe o nosso louvor, Senhor. Recebe a nossa adoração. Nós te louvamos, Senhor, em meio a qualquer circunstância, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Então louve ao Senhor todo meu ser. Louve ao Senhor todo meu ser. Louve ao Senhor todo meu ser. Tudo que tem, fôlego. Louve ao Senhor, tudo que tem, fôlego. Louve ao Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te louvamos, Deus. Saúde, amada igreja, na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Que dia maravilhoso, que momento oportuno de adoração.
que nós recebemos hoje do nosso Deus para estarmos como família, como corpo de Cristo, adorando o seu santo e bendito nome. Tudo isso gera em nós maturidade, crescimento, do qual a gente recebe diariamente do Espírito Santo uma palavra que venha trazer entendimento e crescimento para as nossas vidas. E hoje com certeza não será diferente. Sempre o Senhor fala em todos os cultos, todos os momentos que nós estamos diante dele. Vamos ver esse louvor. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Aleluia! Glória a Deus! Não há outro como, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu. Levante, igreja, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Adore ao Senhor. Tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, Aleluia, não Senhor. há outro como Não há outro. Jesus. Não há outro como Jesus. Ele é único. Ele é único, Senhor. Aleluia, Jesus. Louvemos o teu nome, Pai. Adoramos ao Senhor.
Ele é santo, é poderoso, vivo, glorioso. Sua presença é tudo, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Espírito Santo. Não há outro igual. Não há outro Senhor. Aleluia, aleluia. Podeis assentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 12. Livro de Hebreus, capítulo 12, do versículo 5 ao versículo 11. Tem um texto maravilhoso para a nossa meditação. A partir do versículo 5 do capítulo 12, diz assim. Deixa eu ver que versão que está aí. É a NVI? Não tem a outra versão, por favor, se tiver? Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Perseverem na disciplina. Deus nos trata como filhos. Ora, que filho há que disciplinado pelo pai, que filho há que não é disciplinado pelo pai? Todavia, se vocês ficarem sem disciplina, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos, não filhos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai espiritual, para assim vivermos? Os nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhes parecia melhor. Deus, porém, nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento em que é recebida, mas sim motivo de tristeza. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Amém? Obrigado, meu Deus, a tua palavra é viva e gloriosa, que ela penetre em nossos corações como espada ela é, e ela possa tirar tudo aquilo que não está em conformidade com a tua vontade, Senhor. Que haja cura nesta noite nos corações dos teus filhos que se encontram neste ambiente, e aqueles que talvez não está aqui, mas ouvirão depois. Que a tua palavra possa alcançar vidas. Derrama entendimento em cada um de nós. Traz, Senhor Jesus, a cura necessária para que as nossas vidas triunfem, brilhem, segundo aquilo que o teu propósito produz em nós. Ó Espírito Santo, que a verdade da tua palavra, da tua verdade, seja penetrada no mais profundo do coração e traz a realidade daquilo que nós somos em ti. Obrigado, meu Deus, nós te agradecemos por tudo que recebemos hoje, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Queridos, na busca por um amor incondicional, nós nos perdemos nas definições humanas sobre paternidade. Porque o mundo
o mundo onde a figura paterna falha, decepciona e muitas vezes até desencoraja os filhos com traumas e dificuldades para viverem. E quando isso é traduzido para o nosso entendimento de quem Deus é, nós temos dificuldade de relacionamento com Deus. Há um impedimento, porque nós fazemos a comparação, como se Deus fosse parecido com o nosso pai terreno. E muitas vezes, isso causa uma dureza em nós, uma incapacidade de se lançar, de se entregar em um entendimento pleno de graça sobre aquilo que Ele é real. Neste capítulo 12 de Hebreus, já inicia falando sobre disciplina. E há uma coisa, queridos, que na verdade a gente não gosta muito de ser disciplinado. Quando se trata de disciplina, parece falta de amor. Parece que tem alguma coisa que não bate. Então a gente acaba assim rejeitando tanto a disciplina dos nossos pais quando era necessidade de ser disciplinado, e hoje também trazendo para o entendimento de que nós somos filhos de Deus, nós temos dificuldade todas as vezes que as coisas não andam segundo o que a gente pensa, segundo o que a gente acha. Mas a disciplina, ela é real, e ela acontece em todo tempo. Porque se nós estamos vivendo hoje na presença de um Pai eterno, o amor do Pai eterno é imutável, pois a sua essência é o amor, mas Ele disciplina exatamente por isso. A disciplina de Deus está exatamente porque Ele ama, assim como aqueles que nos amam, eles vão sempre nos confrontar. As pessoas que nos amam, elas têm essa facilidade de chegar e confrontar as nossas falhas, os nossos erros, e nos colocar nos trilhos que é necessário. O amor de Deus não é como o dos nossos pais. Ele não é contaminado pela circunstância. Os nossos pais muitas vezes nos repreendiam porque estavam bravos, e muitas vezes até irado conosco, em situação difícil. Mas Deus não tem esse problema. Ele nos repreende exatamente porque nos ama. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, que diz assim: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nada pode nos separar, nem a altura, nem a profundidade, nada pode nos separar deste amor real, deste amor verdadeiro, que na cruz foi comprovado. Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós fomos adotados como filhos. Romanos capítulo 8, do 12 ao 17, fala sobre este assunto. Eu quero começar a pregar daqui para frente nesta motivação de entendimento. Só estava explicando para vocês até agora qual seria o caminho
em que nós seguiríamos nesta noite. Nós somos filhos adotados. Recebemos a adoção de filhos. Porque na verdade, queridos, Deus só teve 2 filhos na sua essência: Adão e Jesus. Adão e Jesus não tiveram um pai humano. O pai de Adão foi Deus. Deus o criou do pó da terra e fez dele alma vivente. Ele não teve um pai humano para estar ao seu lado, mas ele teve o pai espiritual, o pai dos espíritos, o pai da vida, que todo dia estava presente no seu ambiente. Ele estava lá, na presença desse Deus. A Bíblia diz que todos os dias, e Adão, ele vivia de uma forma natural, e Deus estava ali ao seu lado, fazendo crescer tudo sobre a obra da criação. Ele estava ali. Deus trouxe os animais para que ele colocasse nome nos animais. E a Bíblia diz que tudo aquilo que Adão chamou pelo nome, assim é, assim foi. Até nos nossos dias são os mesmos nomes que foram dados. Jesus também não teve pai humano. O pai de Jesus é Deus. Ele nasceu de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo. E Jesus é aquele que vai nos trazer a imagem mais perfeita e mais real de quem Ele é. De quem é este Pai. O Pai perfeito. Jesus vai nos apresentar diariamente, mostrando o diário a sua intimidade com este Pai. E ele entendia e sabia, através do relacionamento que ele tinha com Deus, qual era o seu propósito, o que ele precisava ser e fazer, para que nós pudéssemos conhecê-lo como ele é. Ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nesse mesmo texto, Felipe pergunta: mostra-nos o Pai. E ele vai dizer que ele e o Pai é um. E nesse contexto de relacionamento, ele vai nos informando o tamanho do coração do Pai, que deseja uma família enorme, que deseja uma família grande, e que através de Cristo esse propósito será cumprido. Porque Jesus na cruz, Ele morre, Ele dá a sua vida, Ele entrega a sua vida, como diz a palavra de Deus, para que o amor do Pai fosse conhecido, para que todas as famílias da terra fossem abençoadas, para que este propósito eterno, antes da fundação do mundo, que foi prometido para Abraão, fosse recebido por nós, através de uma adoção na família de Deus. Porque todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se nós recebemos a Cristo,
nós recebemos o Espírito da adoção, como está escrito em Romanos capítulo 8. Abba, Pai. Aquele que fala dentro de nós, aquele que nos dá a certeza que Ele também é o nosso Pai. E Ele sendo nosso Pai, nós temos o direito de receber a herança eterna, que a vida de Cristo, pela graça, nos deu sem a gente merecer. A graça de Deus nos deu tudo isso. Ele fez justiça por nós, porque a nossa justiça não é justiça, é podre, é fraca, é suja, é imunda, mas a justiça de Cristo é perfeita. Então Ele fez a justiça que Deus recebeu, e nós então tivemos livre acesso à presença desse Deus maior. Agora, a dificuldade é viver como filho. Você foi adotado? Sim. Esta casa, onde o pai se assenta à mesa e convida os filhos para conversar, e educa os filhos pela palavra, e dá aos filhos uma condição de crescimento, de maturidade para mostrar a sua essência. Agora, viver nesta casa, onde Ele é Senhor, talvez muitos têm dificuldade, porque muitos não aceitam a disciplina, porque muitos choram no canto quando é disciplinado, porque muitos ficam murmurando quando são disciplinados pelo Senhor, porque muitos não querem receber a palavra da vida. E muito mais nesse tempo que nós estamos vivendo, quando a palavra vem, a palavra que o Senhor coloca sobre a mesa para nos alinhar com Ele, muitos não concordam e voltam para casa murmurando dentro do coração, porque Deus falou assim, porque falou assim, porque falou assado, e não concorda com aquilo que ouvem. Paulo escreveu sobre isso, que haveria comichão nos ouvidos, e cada um acabava encontrando alguém que falava segundo o seu coração, e não aceitando a disciplina. Deus vai dizer para nós que nós não somos filhos, mas bastardos. Quando a gente entra no texto, pode entrar, por favor, Márcio. Glória a Deus. E vós esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e nem desmaies quando por Ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Isso mesmo. A palavra está desta forma. A palavra está dessa maneira. Aceitar a repreensão vai gerar em nós crescimento e maturidade. Cristo, o Filho perfeito, o nosso modelo, o modelo a ser seguido, olhando para Ele, olhando para Cristo, a maneira como Ele se relacionava. A Bíblia diz que Ele foi fiel até a morte, e morte de cruz, obediente, porque Deus deseja a nossa obediência, porque Ele sabe, se nós não obedecermos o que Ele diz,
nós vamos ser feridos, nós vamos ser machucados, o mundo vai nos atropelar. Se nós não ouvirmos a voz daquele que nos ama e dar ouvidos à voz daquele que engana, nós vamos perder o maior amor de quem realmente quer nos abraçar, de quem cuida de nós, de quem nos valorizou na cruz. E muitas vezes o que fazemos é isso: a gente deixa de ouvir a Deus, de ouvir a sua voz, para dar ouvido ao que o mundo diz. Mas como Ele nos ama, Ele nos busca muitas vezes pela orelha, nos pondo de volta no caminho, e a gente fica todo chateado. Deus é um Pai presente. Vamos ver também Gálatas 4, 6 e 7. Porque sois filhos de Deus. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servos, mas filhos, e se és filhos, é também herdeiro de Deus por Cristo. Irmãos, olha a posição que nós fomos colocados biblicamente. A posição de filhos, a posição de quem entende. A Bíblia diz nesse texto que a gente está lendo, que em todo o tempo que nós somos meninos, somos servos. Servos quer dizer escravo, que faz as coisas forçada e não por amor. Mas quando nós alcançamos a maturidade de um filho, a gente entende que o nosso serviço a Deus é porque nós entendemos a nossa posição, que nós estamos nele. Nós entendemos a nossa posição, a nossa filiação. Alguém que vive, que honra e serve, porque é dono, porque faz parte, porque participa. Eu não sou escravo. Escravo é quando eu estava no mundo. Hoje eu sou filho de Deus. E sendo filho, eu sou herdeiro de tudo que Deus é. Herdeiro de tudo. Inclusive do sofrimento, como o Jair pregou hoje lá na chácara. Das aflições de Cristo. Tudo. Nós passamos por momentos difíceis aqui na terra, sabe por quê? Porque nós não somos daqui. Nós somos de lá. E se nós não somos daqui, nós estamos aqui por um período, nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui por um propósito. E ao cumprir esse propósito, nós voltamos para o lugar dele, em Deus. Esta é a dificuldade que nós temos para entender, porque nosso coração se apega às coisas desta vida. Nosso coração se agarra. Irmãos, nós podemos ter tudo, mas viver como se não tivesse nada. Porque tudo é dele, para ele e para a glória dele. Quando nós vivemos com entendimento, nós não estamos agarrados a nada, como ele esteve assim, como ele disse: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele era o dono, irmãos.
Ele é o dono. E disse: eu não tenho nada aqui. O que eu tenho é um trono me esperando. O que eu tenho é a glória do meu Pai me esperando. Ele, sendo o tudo, dono de tudo, deixou para nós esse entendimento e mostrou através da sua vida que ele não era apegado a nada. A nada. E este é o entendimento que nós precisamos viver na atualidade, queridos. Deixar que o Espírito Santo toma o nosso coração por inteiro, para não ter brecha, para não ter lugar, domínio deste mundo mal. Porque se eu sei quem eu sou, se você sabe quem você é, que você é herdeiro de Deus, desapega. Ele pode te dar milhões para você administrar, mas você entende que é dele tudo o que você é. Porque se o teu coração é dele, tudo o que você tem também é. Consegue entender isso? Herdeiro de Deus nós somos. A fidelidade de Deus como Pai é inabalável. Ele não muda. Seu amor eterno é eterno. As misericórdias do Senhor, como diz Lamentações 3:22, se renova a cada manhã, todo dia. Jesus, falando sobre o assunto da bondade de Deus, ele diz assim, em Mateus 7, versículo 8 e 9: porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Capítulo 7, versículo 8 e 9. O que mais? Esse é o 9? Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? A bondade de Deus. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, muito mais o Pai Celestial. A bondade de Deus é eterna. Agora, fazendo a comparação entre nosso Pai terreno e Ele, nossos pais nos amam. E eles sempre desejaram dar boas coisas para nós. E muitas vezes não tinha condições. Não é verdade? Mas o nosso Deus, Jesus falando sobre Ele de conhecimento próprio: eu conheço meu Pai, conheço vocês, eu sei que vocês amam os filhos de vocês, e vocês querem o melhor para eles. Mas imagine, se o filho pede peixe, você dá peixe mesmo. Se ele pede pão, você dá pão. O que ele pedir, você dá. Mas o Pai Celestial, Ele dá Ele mesmo para você. Ele dá a sua essência. Ele dá aquilo que Ele é. No texto de Lucas, ele diz: se você dá tudo de bom para o seu filho, o Pai dá Ele mesmo, dá o seu Espírito. Irmãos, quem tem o Espírito de Deus, tem esse entendimento de quem é. Eu sou filho. Então eu não preciso, amados, se eu tenho um Pai como Ele, eu vou me apavorar. Por quê? Eu vou ficar desesperado. Por quê? Qual é a situação que me tira a paz? Não tem. Não
pode existir. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas necessidades sejam apresentadas ao Senhor com ações de graça. Senhor, a minha situação é essa, eu estou precisando de algo, e já te agradeço por ela, obrigado. Simples assim. Pense bem, você é um pai, você é uma mãe. Quantas vezes o filho precisa chegar em você? Dizer, mãe, me dá algo, me dá isso, me dá. Quantas vezes? Mãe, pai, faz isso para mim. Quantas vezes? Não, filho, faz uma campanha de oração de 7 dias, aí eu vou pensar. É assim? Ou o filho chega e você já fica todo quebrantado? Não é verdade? Irmãos, a nossa falta de conhecimento de quem é o nosso Pai Celestial é que nos faz pobre de entendimento, de conhecimento, angustiados, sofrendo. Porque se eu conheço, e Jesus está falando dele, olha, vocês fazem para os filhos de vocês, e o Pai, ele não é melhor? Ele não tem mais condições do que vocês? Ele é o Pai. Irmãos, nós precisamos prosseguir neste conhecimento, neste entendimento de viver o que Deus é, a realidade de quem Ele é. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se lancem para o meio dos mares, é isso? Não temeremos. Viver a realidade de quem Deus é nos põe numa posição superior. Nós não éramos filhos, queridos, mas agora somos. Nós não tínhamos, mas agora temos. Por que a gente não se aproxima da mesa dele, para conversar com ele todo dia, para apresentar nossas circunstâncias, nossos problemas? Irmãos, muitos de nós ficamos tão doentes por causa de problemas, não é verdade? Muitos de nós estamos sofrendo tanto porque não aprendemos a entregar a Ele tudo que nos faz mal. Ore, entregue, fale: Senhor, se tem alguma coisa em mim que precisa ser tirado, tira. Eu confio no Senhor. O Senhor é o meu Pai, é o meu Deus, é tudo que eu preciso. Como podemos viver à sombra deste eterno Pai, deste amor eterno? Primeiro, submissão à palavra. Se a gente não for submisso à palavra que o Espírito Santo diz à igreja, nós ficaremos na mesma posição de sempre, alheio a tudo que Deus é. Porque é através da palavra que Ele fala, é através da palavra que Ele ensina, é através da palavra que eu recebo força, que eu recebo entendimento para caminhar. A palavra é tudo aquilo que eu preciso para seguir. A primeira coisa que eu preciso é isso, é viver a palavra de Deus. A palavra me faz receber a minha identidade de filho maduro, exalando o seu cheiro, o seu amor e bondade.
Em um mundo onde as pessoas não sabem quem Ele é, onde as pessoas não entendem o seu amor, só será possível se eu entender e mostrar essa realidade através de uma vida consagrada, santificada pela palavra que eu recebi dele. Os dias são maus, são difíceis, mas a realidade de Deus presente em nossos corações é a verdade que eu reconheço todas as manhãs ao acordar. E quando eu acordo, eu entendo que Ele me guardou até eu abrir os olhos. Vocês sabem disso? Então, amados, seguir esse entendimento nos dá uma garantia de uma segurança inabalável. Que a presença dEle me molda, me dá condições de ser semelhante a Cristo, porque eu estou crescendo à imagem daquele que me criou. A palavra de Deus diz que cresçamos à estatura do varão perfeito. Para crescer a esta altura, é preciso se entregar, é preciso ter dedicação, é preciso querer. Nós não servimos a Deus por interesse, mas servimos a Deus por amor. O amor que nós recebemos no Calvário, através de Cristo Jesus, nos deu maturidade para saber que se Ele não fizesse isso, nada que nós faríamos não nos levava até Ele, não nos daria chance de estar com Ele. Não teríamos nenhuma capacidade por nós mesmos de chegar em qualquer lugar sem Ele. Então, queridos, este é um entendimento que nós recebemos. A grandiosidade do nosso Pai eterno transcende qualquer entendimento humano. Ele nos ama, nos disciplina e nos consola, e sua presença nos faz pleno em meio às guerras, em meio às dificuldades, em meio às tribulações. Quanta tribulação, queridos! Mas Ele está lá. Quando passares pelo fogo, eles não vão te queimar. Quando passares pelas águas, eu passo com você. E nós sabemos que é assim mesmo que Ele faz. Quantas dificuldades que você achava que não passaria, que não chegaria aonde chegou, mas Ele estava lá, e vai estar sempre, capacitando-nos, segurando em nossas mãos para que nós alcancemos o porto desejado. Ele vai estar. Durante a caminhada do povo no deserto, Ele estava lá. De dia sobre uma nuvem e de noite em uma coluna de fogo. A nossa vida é diferente? Ele está lá, mas Ele quer ser notado, sabia? Ele quer ser notado. Ele é Pai. Primeira coisa ao fazer de manhã é cumprimentá-lo e dizer: Senhor, estou aqui. Usa a minha vida segundo a tua boa e perfeita vontade. Esse é o crescimento de um filho que sabe quem é o Pai, que tem a identidade perfeita, que não tem nenhuma dúvida. Quando o diabo fala, tentando tirá-lo do foco, ele sabe quem é o diabo, porque ele sabe quem é Deus, em primeiro lugar. Ele conhece a voz do que o chama, a voz do bom pastor. Ele conhece a voz dele, e não será enganado jamais por vozes que falam ao nosso coração diariamente, mudando os planos que Deus tem conosco, transformando vidas com entendimento. Assim o Espírito Santo está conosco para transformar o nosso coração num coração de um verdadeiro filho, que teme a palavra viva, que sabe que através da palavra
Ele é mais que vencedor. Bem, queridos, limpa o coração, deixa Jesus reinar por completo. Não deixa nada que impede a tua, vamos dizer assim, que impede o teu agir, que impede o teu mover na presença dEle. Esteja liberto, esteja livre para andar na presença dEle com amor. Amém? Somos filhos, e filhos Deus repreende, e filhos Deus cuida, e filhos Deus dará as condições para sermos mais que vencedor. Na verdade, que toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitado por ela. Aceite a correção, aceite ela de bom grado. Eu sei que um momento Deus está tratando comigo, e exatamente porque Ele me ama. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fecha teus olhos e diz: meu Pai, eu estou aqui. Fala para Ele: Papai, eu estou aqui, estou na Tua presença. Eu quero ser guiado, eu quero ser guiado por Ti. Aleluias. Que a Tua bondade alcance o meu coração. Cuida de mim, Senhor, porque eu sou Teu filho. Recebi a paternidade do Senhor na minha vida, e eu entendo, Senhor, que tudo que o Senhor faz para mim é bom. Eu quero crescer na Sua palavra. Me leva para esse lugar de entendimento, aonde o Senhor é tudo, aonde o Senhor realiza, onde o Senhor já fez. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado. Só quero lhe falar que Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tudo dele. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, se teu pai terreno te decepcionou, se ele te frustrou em alguma área, traumatizou, o Pai eterno de bondade te recebe como filho, como filha, para curar a tua alma, para curar as feridas do teu coração. O Pai eterno na cruz deu toda a segurança que nós precisamos do amor eterno de bondade para as nossas vidas. Ele não fere
Ele não machuca, Ele amou de tal maneira que se entregou por nós no Calvário. Ele cura o teu coração, a tua mente. Ele cura a tua alma para você viver livre, para você ser livre para adorar, para você livre em segurança para amar a Deus sobre todas as coisas. O Pai Celestial, Ele deu tudo para nós termos segurança no corpo, na alma e no espírito, em todas as áreas da vida. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele nos abraça, Ele oferece a si mesmo, Ele ofereceu a si mesmo, se deu, e hoje Ele está em nossos corações, moldando de dentro para fora. Entenda o lugar que Ele está em você. Ele é a cura, Ele é o refrigério, Ele é a vida, Ele é tudo que você precisa e que eu preciso para vencer. Nada vai nos deter. Pela força desse Pai, pela segurança que Ele proporciona, nós vamos além. Nós vamos além. Vamos vencer os obstáculos, tudo aquilo que nos impede de crescer. Agora o Senhor traz um entendimento pleno de que Ele é Pai, de que Ele cuida de nós, de que Ele nos repreende, porque Ele nos amou. Aleluias, por completo. Obrigado, meu Deus, por tão grande amor. Obrigado, meu Senhor, por tudo que recebemos. Obrigado, meu Jesus, pela vida. Aleluia, pela plenitude da graça. Obrigado, meu Senhor. Recebemos de Ti tudo que somos, tudo que temos, seja para o Teu louvor. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Aleluias. Não há outro, não há outro, não há outro. Não há outro como Jesus. Ele é único. Ele é tudo. Obrigado, meu Deus. Tu és único. Tu és o Senhor da nossa existência. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Te agradecemos por tudo que recebemos hoje. Obrigado em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração para sempre, sempre, sempre. Aleluias. Podeis assentar um minutinho. O presbítero Jair vai estar orando pelos aniversariantes. Quem fez aniversário esse mês, pode assinar com a mão. Pode vir aqui. Só temos uma pessoa aniversariando, duas, três. Vamos lá, quem dá mais? Quem mais fez aniversário esse mês de maio, por favor? Olha aí que bênção. Aqui. Aleluia. Pode vir para cá. Vamos saber a data. Qual dia? O dia do trabalhador. Aleluia. Dia 2. 19. Aleluia. Você pode pôr Jeremias 29, 11? Por gentileza.
É bom, né? Fazer aniversário é benção pura. Ó, ali está bem grandão. Vamos olhar para cá assim, vocês aqui, por gentileza. Bem grandão aqui, ó. Está bem grandão, né? Porque eu bem sei o pensamento que penso de vós, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esse é o desejo do nosso coração, o desejo do coração da igreja para vocês. Há uma versão que vai dizer para dar para vocês um melhor futuro. Que futuro? O futuro é estar sempre ao lado de Jesus. Amém? A igreja pode se levantar e vamos orar pelos nossos amados aqui, pelos nossos queridos. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela vida dos nossos irmãos que completaram o aniversário no mês de maio, Senhor. Deus, certamente no dia de cada um, Senhor, que iniciou lá no dia 1º, você terminou lá no 25 e tantos outros. Ah, Deus, foi um dia feliz, Senhor, porque é um dia, Senhor, que o Senhor presenteou com mais essa dádiva de um ano de vida. Ó Deus, que o desejo do coração dos seus filhos, Senhor, possa se realizar e se cumprir dia após dia. Que o Senhor esteja com eles, guardando, livrando de todos os males, e que a cada manhã, Senhor, sintam-se como filhos, herdeiros, ó Pai, que possam encher-se do Espírito Santo a cada dia em suas vidas. É que eu peço a Ti, em nome de Jesus. Os abençoe, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Então tem... E é claro que tem o quê? Música de aniversário. Não, essa não, é a outra. É oficial. Hoje é um dia muito especial, dia de alegria e comemoração. Ano de vida, juntos vamos nos alegrar. Que a bênçãos do Senhor estejam sobre ti, que as misericórdias do Senhor estejam a te alcançar, que sobre ti o Senhor resplandeça o seu rosto e te dê a paz, e te dê a paz, e te dê a paz. Glória a Deus. Os cultos continuam, quarta-feira e sexta-feira estão a bênção. Vamos continuar louvando a Deus. Agora vamos orar com o pastor Onilson por uma semana de bênção, uma semana de vitória, de obediência aos nossos corações, entregue no coração do Pai. Vamos orar? A paz do Senhor, queridos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite, pela tua palavra, nos dando, Senhor, direção, ensinamento, correção, a tudo, Senhor, meu Deus, que vamos fazer durante toda essa semana. Que a graça do Senhor venha nos alcançar e que nós possamos, Senhor, cumprir na obediência da tua palavra tudo aquilo que é vontade do Senhor. Deus abençoe teus filhos, na paz do Senhor Jesus. A semana abençoada a todos, para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.